Muito bem, vamos lá então. Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, autoria espiritual de André Luiz. Nós estamos no capítulo 14, prestando assistência. E como nós vimos aqui no nosso encontro anterior, a desencarnação de Dimas é espírita, trabalhador, porém um espírito ainda bastante apegado à matéria e que necessitava de uma assistência especial. E aqui André Luiz, então, nesse capítulo anterior, foi relatando para nós passo a passo desse processo, até inclusive falando sobre as dificuldades enfrentadas pelo apego da família, sempre naquela ânsia de fazer com que o doente se recupere. Então os espíritos tiveram que utilizar alguns recursos para poder facilitar esse processo. Aqui nesse 14 agora, prestando assistência, nós continuamos aqui acompanhando esse trabalho. Diz assim para nós: meus companheiros de missão pareciam menos interessados em seguir o caso de Dimas durante a noite, inclusive Jerônimo, reservando-se para a continuidade do esforço no dia imediato, quando nos caberia transportá-lo até o abençoado abrigo de Fabiano. Isso lembrando, que a mãe de Dimas estava ali presente também para ajudá-lo nessa desencarnação, e após esse processo de desligamento que estava para acontecer, faltando apenas ali um pequeno fio que ligava o perispírito ao corpo, Jerônimo então informou que voltaria no dia seguinte para deixar que toda essa parte da noite fosse um processo natural de desligamento, para que no dia seguinte, durante até mesmo o sepultamento dele, eles finalizassem esse desligamento. Então, algo bastante curioso, e André Luiz aqui percebeu então esse pouco interesse dos trabalhadores em acompanhá-lo durante a noite, em acompanhar Dimas durante a noite. Não se verificava o mesmo quanto a mim. Desembaraçando-me dos laços físicos, noutro tempo, não conseguiria efetuar observações educativas para o meu acervo de conhecimentos. O choque sensorial no transe, para minha personalidade ainda desatenta ante as questões do espírito eterno, impedira-me a análise minuciosa do assunto. Agora, porém, a oportunidade poderia fazer mais luz em minha alma quanto à posição dos recém-desencarnados antes da inumação do envoltório grosseiro. Então vemos aqui já a preparação para o sepultamento, nesses momentos que antecedem, e André Luiz, então, curioso como sempre, presta um pouco mais de atenção aos detalhes desse processo. Expondo ao assistente o meu propósito de aprender, recebi dele a mais ampla permissão. Poderia visitar a residência de Dimas à vontade, lá permanecendo durante as horas que desejasse. A aquiescência de Jerônimo enchia-me de prazer, não só pela ocasião de enriquecer-me na esfera prática, mas também porque o fato em si era bastante expressivo. Pela primeira vez, um companheiro de trabalho com autoridade suficiente concordava com o meu desejo de humílimo operário. O consentimento, portanto, representava preciosa conquista. Constituía a liberdade instrutiva com a responsabilidade de minha consciência e a confiança de meus superiores hierárquicos. André Luiz começava então a desfrutar dessa liberdade, de um operário produtivo, e não apenas aquela posição curiosa que ele ocupava até pouco tempo, simplesmente observar para satisfazer uma curiosidade. Agora, realmente, ele demonstrava um propósito de instrução. Bom dia, Gilda. Deixando a casa transitória em plena noite, vi-me em breve num ambiente doméstico onde o amigo se desfizera dos elos da matéria mais espessa. Entrei. A casa enchia-se de amigos e simpatizantes, encarnados e desencarnados. Não se articulavam quaisquer serviços de defesa. Notei que havia trânsito livre pelos grupos de variadas procedências. Em recuado recanto, ainda ligado às vísceras inertes pelo cordão fluídico prateado, permanecia Dimas no regaço da genitora, ao pé de dois amigos que, cuidadosos, o assistiam.
A nobre matrona reconheceu-me, comovida, apresentando-me aos companheiros presentes. Um deles, Fabriciano, acolheu-me prestativo, interessando-se pelos informes atinentes ao desenlace. Relatei-lhe os trabalhos pormenorizadamente. Em seguida, o interlocutor passou a explicar-se. Sempre tive por Dimas sincera admiração pelo proveitoso concurso que soube oferecer-nos. Integro a comissão espiritual de serviço que vem atendendo aos necessitados, por intermédio dele, nos últimos 6 anos. Foi sempre assíduo nas obrigações, bom companheiro, leal irmão. Surpreso com as referências, indaguei. Há, desse modo, comissões de colaboração permanente para os médiuns em geral? Não me reporto à generalidade, redarguiu o interlocutor, porque a mediunidade é título de serviço como qualquer outro. E há pessoas que pugnam pela obtenção dos títulos, mas desestimam as obrigações que lhes correspondem. Gostariam, por certo, do intercâmbio com o nosso plano, mas não cogitam de finalidades e responsabilidades. Em vista disso, não se estabelecem conjuntos de cooperação para os médiuns em geral, mas apenas para aqueles que estejam dispostos ao trabalho ativo. Há muitos aprendizes que não ultrapassam a fronteira da tentativa, da observação. Desejariam um caminho bem aplainado, exigindo a convivência exclusiva dos espíritos genuinamente bondosos. Experimentam a luta construtiva através de sondagens superficiais e, à primeira dificuldade, abandonam compromissos assumidos. A aquisição da fortaleza moral não prescinde das provas arriscadas e angustiosas. Entretanto, em face das exigências naturais do aprendizado, dizem-se feridos na dignidade pessoal. Não suportam a aproximação de infelizes encarnados ou desencarnados, estacionando a menor picada de dor. Para semelhantes experimentadores, seria extremamente difícil a formação de equipes eficientes, representativas de nosso plano. Não se sabe quando estão dispostos a servir. Se recebem faculdades intuitivas, pedem a incorporação. Se dispostos, se contam com a vidência, querem a possibilidade de exteriorizar fluidos vitais para os fenômenos de materialização. Escutei as observações sensatas do novo amigo e, registrando-lhe a nobreza d'alma, passei a considerações íntimas em torno da tarefa que nos levara até ali. Tic-tac, bom dia. Então, nesse caso, nós vimos aqui André Luiz comentando sobre o vínculo que se estabelece entre encarnados e desencarnados quando existe um trabalho com seriedade, com responsabilidade, com constância, que é algo bastante importante. Já nós encontramos, inclusive, como André Luiz comenta, em casas espíritas, em grupos espíritas, médiuns que têm por interesse satisfação pessoal, a autopromoção, é um trabalho seletivo, ou seja, seleciona quem são os encarnados, quem são os desencarnados, com quem eles terão algum tipo de contato. Não querem, por exemplo, entrar naquela faixa de trabalho onde existe a dor, onde existe o sofrimento, em ambas as dimensões. Então preferem aquele trabalho mais elitizado. E nesse caso, sabendo que os espíritos que se dignam a prestar esse tipo de assistência caritativa, sabem exatamente que não existe uma faixa específica para aqueles que são privilegiados do atendimento. Ou seja, o trabalho de assistência é voltado para todos. Então, aqui, como foi colocado para nós, esse grupo de Fabriciano, então, era um grupo vinculado há mais de 6 anos com Dimas, pelo fato dele ter mantido sempre aquela constância e responsabilidade com as tarefas de assistência, então, com o qual ele se vinculava. E nós vemos muito isso também, não apenas relacionados com médiuns, mas nós vemos também relacionados com grupos espíritas, com casas espíritas. Então nós temos ali uma instituição, acabamos de fundar uma instituição, e aí então nós
queremos organizar um grupo de estudos, queremos organizar um grupo de trabalho, mas muitas vezes nós temos ali a discordância entre os participantes, aquele que é o dirigente falta ao seu compromisso, as palestras que deveriam ser realizadas dentro de uma programação também acabam falhando por falta dos palestrantes, falta de preparo, e aí então a gente se pergunta qual é exatamente a disposição que os espíritos têm de prestar assistência para um grupo que não se estruturou devidamente. Claro que eles não ficam preocupados, né, com essa questão do orgulho, mas é realmente uma questão de organização e estrutura para desenvolver um tipo de trabalho. Então, quando um trabalho começa a se mostrar constante, começa a se mostrar fixo, trazendo ali toda a seriedade, o compromisso com, no caso, por exemplo, a divulgação da doutrina espírita, nós temos ali espíritos que vão naturalmente se aproximando e dando o apoio necessário. E esse apoio acaba se estendendo também para todos os grupos, independente de religião, independente de ideologias, mas com o propósito do bem, que mantenham então essa seriedade, com esse compromisso com a tarefa. Então, voltando aqui agora para o processo de desencarnação propriamente dita de Dimas, André Luiz continua aqui conversando então com Fabriciano. Por que se formar a expedição destinada a socorro de servidor que dispunha de amigos de tamanha competência moral? Fabriciano demonstrava conhecimentos elevados e condição superior. O obsequioso amigo, porém, evidenciando extrema acuidade perceptiva, antes que eu fizesse qualquer pergunta inoportuna, acrescentou: não obstante nossa amizade ao médium, não nos foi possível acompanhar-lhe o transe. Temos delegação de trabalho, mas no assunto entrou em jogo a autoridade de superiores nossos, que resolveram proporcionar-lhe repouso, o que não nos seria possível prodigalizar-lhe, caso viesse diretamente para a nossa companhia. É isso falando da casa transitória de Fabiano, que seria a instituição responsável pelo acolhimento desse espírito. E esse grupo de Fabriciano, olha que interessante como a gente começa a perceber essa estrutura no mundo espiritual. Esse grupo de trabalho onde Dimas se encontrava vinculado, com o qual ele estava vinculado, nós percebemos então que eles não tinham uma ligação com uma instituição que fosse suficientemente estruturada para dar esse acolhimento para ele após a desencarnação. Ele seria levado para um lugar, seria acolhido numa instituição que não teria as mesmas condições oferecidas pela casa de Fabiano. Por isso então, Jerônimo, André Luiz, Luciana e Padre Hipólito, ligados a essa casa temporariamente para prestar essa assistência, foi então o grupo que assumiu essa tarefa. Pingo, bom dia. A palestra conduzia-se a interessantes ângulos do problema da morte. Seduzido pelas considerações, interroguei sobre o que já sabia, mais ou menos a fim de poder penetrar particularidades mais significantes. Nem todas as desencarnações de pessoas dignas contam com o amparo de grupos socorristas? Nem todas, confirmou o interlocutor e acentuou. Todos os fenômenos do decesso contam com o amparo da caridade afeta às organizações de assistência indiscriminada. No entanto, a missão especialista não pode ser concedida a quem não se distinguiu no esforço perseverante do bem. Todavia, objetei curioso, tangendo a corda que mais me interessava no assunto, não há casos de criaturas essencialmente bondosas que se libertam dos laços físicos, mais ou menos entrosados em comissões de serviço espiritual de natureza superior, sem que haja missões salvacionistas previamente designadas para socorrê-las? Após breve pausa, acrescentei para fazer-me mais claro. Vamos que Dimas estivesse em ligação recente com a sua comissão de trabalho e desencarnasse sem o cuidado de um grupo socorrista. Seria deixado à mercê das circunstâncias? Interessante ver André Luiz criando aqui todas as suposições, todas as possibilidades para tentar entender, da forma mais profunda, da forma mais abrangente possível, essa circunstância que
que diz respeito à desencarnação. Então um grupo socorrista vem atender a um espírito que demonstra ali um grau de elevação, ou um conhecimento, uma nobreza, vamos dizer assim. Mas se por acaso não houvesse esse grupo, quem seria então o responsável pelo socorro? Ele ficaria sem esse amparo? Então, levantando essas possibilidades, ele vai então colhendo todas as informações. Riu-se Fabiano com franqueza e retrucou: isso poderia acontecer. Temos precedentes. De maneira geral, ocorrem semelhantes casos com os trabalhadores aflitos por conseguir de qualquer modo a desencarnação, alegando necessidades de repouso. Ou seja, a intenção de desencarnar, e procura então de todas as formas facilitar esse processo, sendo que na verdade ele deve continuar perseverando em continuar encarnado, em continuar aqui a sua jornada. Muitas vezes, no fundo, são criaturas bondosas, mas menos lógicas e pouco inteligentes. Na semana finda, por exemplo, observamos um caso dessa natureza. Respeitável senhora, jovem ainda pelas disposições sadias que demonstrou no campo da benemerência social, foi ligada à dedicada corrente de serviço organizada por amigos nossos. Verificando-se, contudo, pequenas rusgas entre ela e o esposo, e tendo conhecimento da imortalidade da vida, além do sepulcro, desejou a pobre criatura ardentemente morrer. Todas as leviandades do marido bastaram para que maldissesse o mundo e a humanidade. Não soube quebrar a concha do personalismo inferior e colocar-se a caminho da vida maior. Pela cólera, pela intemperança mental, criou a ideia fixa de libertar-se do corpo de qualquer maneira, embora sem utilizar o suicídio direto. Conhecia os amigos espirituais a que se havia unido, mas longe de assimilar-lhes ajuizadamente os conselhos, repelia-lhes as advertências fraternas para aceitar tão somente as palavras de consolação que lhe eram agradáveis, dentre as admoestações salutares que lhe endereçavam. E tanto pediu a morte, insistindo por ela, entre a mágoa e a irritação persistentes, que veio a desencarnar em manifestação de icterícia complicada, com simples surto gripal. Tratava-se de verdadeiro suicídio inconsciente, mas a senhora, no fundo, era extraordinariamente caridosa e ingênua. Não se recebeu qualquer autorização para conceder-lhe descanso e muito menos auxílio especial. Os benfeitores de nossa esfera, apesar de eficiente intercessão e benefício da infeliz, somente puderam afastá-la das vísceras cadavéricas, há 2 dias, em condições impressionantes e tristes. Não havendo qualquer determinação de assistência particularizada por parte das autoridades superiores, e porque não seria aconselhável entregá-la ao sabor da própria sorte, em face das virtudes potenciais de que era portadora, o diretor da comissão de serviço a que se filiara a imprevidente amiga recolheu-a por espírito de compaixão em plena luta, e ela se foi, de roldão, a trabalhar por aí, ativamente em condições muito mais sérias e complicadas. A elucidação atingira-me fundo. Informara-me sobre o que desejava. A lei divina, de fato, perfeita em seus fundamentos, é igualmente harmoniosa em suas aplicações. Então, como a gente lembra, o mundo espiritual ele vai se revelando para nós pela sintonia que se estabelece com cada um de acordo com as intenções. Essas intenções das mais profundas. Então, por mais que nós queiramos enganar as leis que regem a nossa existência, na intimidade nós naturalmente entramos em sintonia. E aqui então, como nós vimos, no caso dessa senhora, que era trabalhadora, tinha ali todos os méritos para receber assistência, intimamente ela abandonava as provas que ela tinha que vivenciar, porque na verdade a relação que ela tinha com a esposa, a gente já começa então a aprofundar um pouco mais essa visão, trata de uma relação de resgate, de formação de grupos familiares, como lembra Joana de Ângeles, que une espíritos que trazem débitos
sérios débitos profundos com o passado e que agora se reencontram para esse reajuste. E ela então, devido a essa situação, ela acaba fugindo dessa responsabilidade. Só que essa fuga, então, como nós vimos, tem ali o seu preço e ela acabou respondendo por isso. Fabriciano, estampando o belo sorriso, aduziu: não frutifica a paz legítima sem a semeadura necessária. Alguém, para gozar o descanso, precisa, antes de tudo, merecê-lo. As almas inquietas entregam-se facilmente ao desespero, gerando causas de sofrimento cruel. Aliás, aqui só vale um comentário também para a gente poder ilustrar um pouco mais. Nós vemos muito no mundo hoje, lembrando que essa dinâmica que o mundo apresenta, né, com tantas cobranças, com tantas disputas, com correrias, com dificuldades diversas em todas as áreas, nas áreas emocionais, nas áreas de relacionamento, na área financeira. Então nós vemos assim muitas vezes muitos irmãos vivendo suas vidas mudando a perspectiva, porque nós temos, a partir do momento em que nós tomamos consciência do que é estarmos encarnados, o privilégio que é para nós estarmos encarnados, nós temos duas formas de ver o mundo. A cada dia que vai nascendo para nós, nós temos um dia a mais de existência. Então nós valorizamos esse novo dia com novas conquistas, com novas tarefas, com grandes superações, por causa das dificuldades que cada um enfrenta, né, dentro do seu campo de provas e de expiações. Mas para outras pessoas, o dia seguinte que chega é um dia a menos para se viver. Então, ou você tem um dia a mais quando você valoriza, ou você tem um dia a menos quando você espera ansiosamente o final da sua jornada. Esse tipo de comportamento nós encontramos hoje na grande maioria das pessoas. Por causa de todos esses atritos, por causa de todas essas dificuldades, as pessoas vão vivendo assim: não vejo a hora que isso tudo acabe. Só que esse não vejo a hora é uma forma de... não é uma autodestruição, mas é o desejo que isso aconteça. E esse desejo faz com que nós estabeleçamos com o mundo espiritual um vínculo problemático. Porque, embora nós não provoquemos a fuga, o desejo da fuga é uma desistência da tarefa, uma desistência da missão que nós temos que viver. E isso, infelizmente, é o que toma todo mundo. Lembrando que, por exemplo, a depressão é considerada o mal do século. Todo mundo vive as suas dificuldades, passa por todo aquele conflito. Então, na verdade, esse desejo de ir embora nada mais é do que um desejo de fuga. Então, claro que ninguém é masoquista para querer viver com todo esse sofrimento, mas a doutrina nos proporciona uma visão do mundo, sabendo que todas essas dificuldades têm uma razão de ser. E que é exatamente a nossa força de vontade, a nossa determinação, todo o nosso trabalho de superação que vai trazer para nós os méritos e as conquistas de que nós somos merecedores. Então, esse desejo de esperar que as coisas terminem é, na verdade, um desejo da autodestruição. Quer dizer, a vontade há, só não há o ato. E essa vontade, infelizmente, faz com que nós entremos em sintonia com um campo vibratório bastante perigoso no mundo espiritual. Continuando, vamos lá. Logo após, contemplando o recém-desencarnado como a indicar que deveríamos centralizar todo o interesse da hora no bem-estar dele, considerou acariciando-lhe a fronte: nosso amigo repousa agora, terminada a tormenta das provas incessantes. Está enfraquecido, pobrezinho. A sensibilidade posta a serviço da obrigação bem cumprida castigou-lhe a alma até o fim. Todavia plantou a fé, a serenidade, o otimismo e a alegria em milhares de corações, estabelecendo sólidas causas de felicidade futura. Por enquanto permanecerá na posição de ave frágil, incapaz de voar longe do ninho. Felizmente, aventou a genitora satisfeita, vê melhorando de modo visível. Os resíduos que o ligam ao cadáver estão quase extintos. Então esse processo aqui é um processo natural, né, que vai acontecendo nesse desligamento.
Arnaldo colocou, né? Vivo lutando contra esse pensamento nos momentos de dores terríveis. Fico meio perdido. Não é fácil, não é para todo mundo, Arnaldo. Esse é um desafio, como eu falei para você. Esse é um tipo de pensamento que toma a grande maioria da humanidade. Você tem, por exemplo, alguém que está em casa, um casal que vive ali todos os atritos, todas as dificuldades, aquela esposa que muitas vezes acaba sendo ali, machucada constantemente pelo companheiro. O pensamento que ela tem é: não vejo a hora disso acabar. Aquele que vive, por exemplo, a crise do desemprego, passa ali constantes constrangimentos e humilhações, passa ali por dificuldades das mais variadas, ele não vê a hora disso acabar. Aqueles que vivem, né, os dramas das doenças, das limitações físicas, também, principalmente quando começa a vislumbrar aquele futuro de liberdade, aquele futuro de paz, futuro de harmonia, é algo muito natural. Então, assim, pensar em algo melhor, vou dar um exemplo para vocês. Uma amiga passando por uma dificuldade extrema dentro da relação pessoal dela, do casamento dela, ela pensou seriamente em tirar a própria vida. Ela vivia assim uma decepção enorme, foi tomada por um grande desequilíbrio e a única coisa que ela desejava era acabar com aquilo tudo. Nós já estudamos sobre isso com relação ao suicídio, que muitas vezes a pessoa não quer se destruir, ela só quer fazer com que aquela dor pare. Então, muitas vezes, o suicídio acaba sendo uma escolha das mais dramáticas, ou a mais dramática, para fazer com que aquele sentimento doloroso pare. E ela fez essa escolha. E aí, então, conversando com ela na época, no auge da crise, ela dizia assim, né? Você nunca pensou em morrer? Aí, aqueles 5 segundos para você organizar o raciocínio, passei para ela assim, eu falei, olha, pensar em algo melhor no futuro é uma coisa que eu penso constantemente, como qualquer um pensa constantemente. Mas você desejar que acabe antes do tempo, aí você está fugindo daquilo que você mais deseja. Então, sim, nós olhamos, né, para aquele horizonte, né, tão desejado, sabendo que o caminho que você tem que percorrer é o caminho que tem que ser percorrido. Não adianta a gente querer dar um salto para simplesmente abandonar tudo aquilo que nos aguarda no campo do aprendizado, no campo das transformações e da evolução. Então nós caminhamos olhando aqui passo a passo, né, na nossa caminhada, com as vistas apontadas para o horizonte, mas com os passos firmes enquanto os nossos dias vão seguindo. Agora o que nós vemos são pessoas que querem tomar esse atalho e muitas vezes até mesmo desistem de percorrer esse caminho. Cai naquele desânimo, cai naquela apatia e se entrega simplesmente ao sabor do tempo, esperando o tempo passar. Essa desistência vai trazer o preço para nós. Então, desejar algo melhor é algo absolutamente legítimo e, inclusive, estimulado pelos espíritos, que dizem para nós que se nós fizermos aquele trabalho de transformação e edificação, nós alcançaremos a felicidade. Então, quer dizer, essa felicidade todo mundo quer, mas praticamente ninguém sabe como buscá-la. E essas instruções que chegam constantemente para nós têm esse propósito. Nós queremos ser felizes? Sim. Então lutemos constantemente. Não deixemos que esse desânimo, que essa apatia diante das provas, diante das dificuldades que nós enfrentamos. Todo mundo que se encontra num mundo como o nosso tem ali a sua cota de desafios, a sua cota de dificuldades. Então, a grande questão é como nós vamos lidar com isso. O que a doutrina espírita nos proporciona é exatamente esse fortalecimento para termos essa coragem, essa determinação, apesar das dores. Chico lembrava, né, que o espírita, quando chora, chora escondido, mas depois ele lava o rosto e volta a trabalhar. Então isso mostra que sim, todos nós temos as nossas fragilidades, todos temos as nossas limitações, mas nós também temos a consciência desse compromisso que nós temos de estarmos aqui. Mais uma vez, o grande privilégio que nós temos de estarmos encarnados. Lembro de um espírito amigo que dizia assim,
que no plano espiritual existe uma fila, como se fossem aquelas filas do INSS, enorme, de espíritos implorando para reencarnarem para poder se reajustar com o passado, aquele passado que machuca, aquele passado que pesa. E nós que estamos aqui estamos querendo fugir. Então nós temos que olhar para esse nosso mundo, para tudo aquilo que a vida nos oferece, com muita coragem, esperando sempre aquele melhor que vai chegar. Mas esse melhor só vai chegar se nós fizermos por merecer. Essa é a grande diferença. Então, infelizmente, hoje nós encontramos no mundo o fato das pessoas não terem essa consciência da realidade espiritual e vão se entregando, um dia após o outro. Um dia vivendo exatamente aquilo que eu falei para vocês, não esperando o dia seguinte como mais uma oportunidade, mas contando o dia seguinte como um dia a menos para se viver. Ou você tem um dia a mais de vida, ou um dia a menos para se viver. Qual é a escolha que nós fazemos? É que estou adentrando numa nova série de químio, né? A cada dia as dores aumentam, né? Por isso o desabafo, mas é a perseverança que a gente tem que ter. Sabemos que é difícil, sabemos que é complicado, mas se estamos aqui é porque temos que estar aqui. Né? Então, assim, lidar da melhor forma possível. Essa é a proposta que nós temos. Fazer o melhor que nós pudermos fazer enquanto as obrigações nos chamam. Depois o futuro, quando ele vier, virá de acordo com aquilo que nós construímos agora. É um trabalho difícil. Estarmos encarnados é difícil. Sem sabermos do porquê estamos encarnados, fica mais complicado ainda. E nós sabemos porquê. Então temos que aproveitar esse conhecimento e transformarmos isso em motivação, em encorajamento, em força para seguirmos em frente, enquanto o nosso caminho ali estiver aberto. Vamos lá então. Felizmente, aventou a genitora satisfeita, vê melhorando de modo visível. Os resíduos que o ligam ao cadáver estão quase extintos. Relanceou o olhar pelos ângulos da modesta residência e acrescentou: se fosse possível receber maior cooperação dos amigos encarnados, ser-lhe-ia muito mais fácil o restabelecimento integral. No entanto, cada vez que os parentes se debruçam em prantos sobre os despojos, é chamado ao cadáver com prejuízo para a restauração mais rápida. Lamentavelmente, porém, tornou Fabriciano, nossos irmãos encarnados não possuem a chave de reais conhecimentos para organizar a ação adequada a essa hora. Em vista disso, revidou a genitora conformada, insisto para que Dimas durma, embora o sono, que poderia ser calmo e doce, seja povoado de pesadelos. Aqui, essa passagem, ela traz para nós ensinamentos importantíssimos. Por exemplo, enquanto nós estamos aqui fazendo o nosso estudo, quantos velórios e quantos sepultamentos estão acontecendo aí pelo mundo afora? Nesses momentos de tamanha dor para tantas pessoas, quantos são aqueles espíritos que estão em processo de desligamento? E quantos são os familiares que, tomados por essa dor, dificultam cada vez mais esse desligamento? Nós lembramos, quando estudamos o livro Voltei, irmão Jacó, então, ele relatou para nós os momentos finais da sua desencarnação, mostrando uma família bastante consciente, uma família bastante participativa nesse processo, e ele então teve um desligamento bastante tranquilo. No caso de Dimas, ele então tem aquela angústia de ter deixado a família para trás, a família sofrendo por tê-lo perdido, dentro da nossa concepção terrena, por tê-lo perdido e, portanto, então choram, lamentam profundamente. E aí, então, o que a mãe de Dimas coloca aqui é que o ideal seria que ele fosse adormecido, porque esse adormecimento faz com que ele se desligue, perca, então, a consciência daquilo que acontece à sua volta. E a grande maioria dos espíritos que tem esse merecimento de estarem adormecidos vão acordar dias depois, quando todo o processo já aconteceu, do velório, dos familiares e amigos que trazem energias positivas, aqueles que trazem energias negativas, com seus comentários, com suas críticas, enfim, tudo aquilo que a gente conhece, que acontece nesse momento de um velório, que acontece nesse
nesses momentos, né? Então nós temos ali velório, nós temos o sepultamento, nós temos aqueles dias que seguem após esse momento, né? Então são sempre ali pensamentos bastante dolorosos e pensamentos bastante confusos. Então aqui nesse caso que nós vemos a mãe de Dimas comentando que o ideal seria que ele ficasse adormecido, mas não seria ali um sono tranquilo, porque mesmo adormecido ele continuaria ainda alimentando alguns pensamentos e seria também influenciado por esses pensamentos familiares, algo bastante problemático. O Brás colocou: um amigo meu, violeiro, na véspera de morrer, veio a Louisiana despedir dos amigos e pediu uma grande cantoria e festa em seu velório e foi atendido, né? Melhor coisa do mundo, né, Brás? Ter essa oportunidade de transformar aquele momento de tanta dor simplesmente num momento saudável de despedida. Antes todos fossem assim, né? Diante da surpresa que me absorvia, o companheiro apressou-se a esclarecer-me. As imagens contidas nas evocações das palestras incidem sobre a mente do desencarnado, mantido em repouso depois de rápido mergulho na contemplação dos fatos alusivos à existência finda. Não somente as imagens. Por vezes, nossos amigos presentes, fecundos nas conversações sem proveito, exumem com tamanho calor a lembrança de certos fatos que trazem até aqui alguns dos protagonistas já desencarnados. Aquilo que eu comentei com vocês, né? As energias que vão então se somando, que vão se juntando, trazendo ali um tumulto, desde pensamentos positivos, mas geralmente pensamentos fúteis, pensamentos vazios e até pensamentos destrutivos. As afirmações ouvidas incitaram-me a curiosidade. Fabriciano, entretanto, desejando prodigalizar-me experiência direta, aconselhou: espere alguns minutos na sala contígua, onde os espojos recebem visitação. Obedeci. O velório apresentava o aspecto usual: flores perfumadas, semblantes sisudos e conversações discretas. Ao pé do cadáver propriamente considerado, os amigos sustentavam reserva e circunspecção. A poucos passos, todavia, davam-se asas ao anedotário vibrante, em torno do amigo em trânsito para outro mundo. Pequenas e grandes ocorrências da vida do morto eram lembradas com graça e vivacidade. Acerquei-me da roda compacta em que se falava a respeito dele. Certo rapaz dirigiu-se a cavalheiro muito idoso, perguntando: Coronel, recebeu a conta? Por enquanto não, respondeu o velhote interpelado, preparando fumo de rolo para cigarro à moda antiga. Mas não me preocupo pela demora. Dimas foi sempre bom camarada e os filhos não olvidarão o compromisso paterno. Questão de tempo. Avaré, bom dia. Interessado em ressaltar as qualidades distintas do falecido e revelando suas boas disposições de historiador municipal, prosseguiu: Dimas era um homem interessante e excepcional. Sempre lhe invejei a serenidade. Em matéria de prudência, raras pessoas conheci semelhantes a ele. É verdade que nunca dei a estudos espiritistas, mas confesso que, ao lhe observar a maneira de proceder, sempre desejei conhecer a doutrina que lhe formava o caráter. Até aí tudo muito bem. Embora a invocação dos débitos do morto, o credor apenas pronunciava palavras de estímulo e paz. Todavia, no estado atual da educação humana, é muito difícil alimentar por mais de 5 minutos conversação digna e cristalina numa assembleia superior a 3 criaturas encarnadas. O comentarista modificou o diapasão de voz, olhou em direção do cadáver e observou com um tom confidencial: poucos homens foram de boca segura como esse. Conheci Dimas faz muitos anos e estou certo de que foi testemunha ocular de pavoroso crime que nunca se desvendou para os juízes da terra. Após ligeira pausa, acendeu o cigarro e perguntou, reaguçando a curiosidade dos ouvintes: nunca souberam? Os presentes mostraram silenciosa negativa.
Vai para 30 anos, continuou o narrador. Dimas residia ao lado de nobre família que guardava consigo valiosos patrimônios da coletividade relativamente à orientação pública. Desse agrupamento doméstico, superiormente conceituado na apreciação geral, emanavam ordens e benefícios da mais elevada expressão para o bem-estar de todos. Como não ignoram, há 3 decênios a vida no interior ainda conservava expressiva herança do Brasil imperial. A economia centralizada mantinha a Casa Grande, simbólica, onde se traçavam roteiros para o serviço popular. Situado na vizinhança de residência feudal como essa, nosso amigo levava a existência humilde de trabalhador, organizando o futuro de homem de bem. O cavaleiro insciente dos problemas do espírito, enunciou nomes, relacionou datas e lembrou brejeiramente certos pormenores, prosseguindo com maliciosa jocosidade. Certa noite, pela madrugada, conhecido chefe político saía do palacete residencial pelos fundos, acompanhado de uma senhora que aparentava excessiva despreocupação consigo mesma, ao despedir-se com intempestiva manifestação de afeto. Terminado o estranho adeus, e vendo-se sozinho, o Dom Juan deu alguns passos para a retirada, espiou cauteloso em torno e ia continuar a marcha quando reparou que alguém lhe observara a intimidade com a esposa de respeitável amigo. Era modestíssimo operário que talvez estivesse ali por força de circunstâncias inapreciáveis. O político alcançou-o de um salto. O homem, de compleição robusta e paixões violentas, aproximou-se do espectador inesperado e interpelou-o brutalmente, ao que o mísero respondeu humilde: Doutor, não estou espreitando, juro-lhe. Pois morrerá de qualquer modo, adiantou o atlético agressor em voz sumida de cólera. Agarrou-o pelo paletó e acentuou de dentes cerrados: Vermes que perturbam devem morrer. Não me mate, doutor, não me mate, rogou o infeliz. Tenho mulher e filhos, saberei respeitá-lo. Não valeu a vítima dobrar-se de joelhos na súplica, porque o homem terrível, cego de fúria, tomou a arma e desfechou-lhe certeiro tiro no coração, afastando-se precípite. Dimas, tendo observado os fatos a curta distância, gritou, fazendo-se ouvir pelo assassino, que o reconheceu pelas exclamações. Em seguida, correu no sentido de amparar o ferido, que, no entanto, nem chegou a gemer. Tendo-se aproximado do assassinado, quando outras pessoas em roupas brancas acorriam igualmente à pressa para verificar o ocorrido, manteve-se a cavalheiro de qualquer atitude suspeitosa. No entanto, chamado a esclarecimento pelas autoridades, ele, que tudo sabia, nada revelou. Protegeu o morto nos funerais, dispensou-lhe extremos cuidados extensivos à família, portou-se como cristão fiel, esquivando-se, contudo, ao fornecimento de quaisquer indícios para que o criminoso fosse capturado, alegando desconhecer qualquer minúcia dos fatos que deram motivo ao acontecimento. E o caso policial foi encerrado na suposição de latrocínio. Olá, Andréia, bom dia. A única testemunha, que era ele, considerava preferível o silêncio ao escândalo que traria enormes dissidências domésticas e sociais. O narrador fixava os despojos e acentuava: boca segura, não conheci homem mais discreto. Certo ouvinte indagou brejeiro: mas, coronel, como veio saber das particularidades se Dimas não chegou a denunciar? O interpelado fez um gesto de franca satisfação e acrescentou: vantagem da boa amizade com os sacerdotes. Meu velho amigo, o padre F., que Deus guarde, contou-me o fato sumamente impressionado. Ouviu o assassino em confissão antes da morte dele e obteve todos os pormenores da obscura ocorrência. O homicida, cuidadoso na exposição das faltas, não se esqueceu de nomear Dimas ao vigário como exclusiva testemunha do pecado mortal cometido. O padre, contudo, excelente amigo, cheio de experiência do mundo,
não trouxe o caso a público. As pessoas envolvidas no drama deixaram descendência distinta e seria crueldade rememorar acontecimento tão triste. O narrador estampou curiosa expressão no rosto e rematou, apagando o cigarro. Tudo passa. Morreram a vítima, a adúltera, o assassino, o confessor e agora a testemunha. Certo, haverá lugar fora deste mundo para fazer-se a justiça. Detalhe interessante é que a forma como foi contado esse caso, parecendo caso de novela das 6, né? Nesse momento, a horrível figura, seguida de outras, não menos monstruosas, surgiu de inesperado. Acercando-se do leviano comentador, ouviu-se ainda as últimas palavras, sacudiu-o e gritou: Sou eu o assassino, que quer você de mim? Por que me chama? É juiz? O narrador não enxergara o que ouvia, mas seu corpo foi atingido por involuntária estremeção, que arrancou o abafado riso dos presentes. Logo após o homicida desencarnado, atraído talvez pelo cheiro forte das flores reunidas na essa improvisada, teve a perfeita noção do velório. Abalou-se precipitado, pondo-se na contemplação do morto. Reconheceu-o, estampou um gesto de profunda surpresa, ajoelhou-se e gritou: Dimas, Dimas, pois também tu vens para a verdade? Onde estás, bom amigo, que me velaste a falta com o véu da caridade sem limites? Socorre-me, estou desesperado. Onde encontrarei minha vítima para suplicar o perdão de que necessito? Ajuda-me ainda, tem compaixão, deves saber o que ignoro. Socorre-me, socorre-me. Ao lado do infeliz, em rogativa, diversas entidades sofredoras permaneciam estáticas. Mas Fabriciano surgiu inesperadamente e ordenou aos invasores afastamento imediato. Limpa a câmara, o novo amigo dirigiu-se a mim observando: Garanto que esse grupo entrou nesta casa por invocação direta. Narrei-lhe impressionado o que vira. Ouviu-me calmamente e ponderou: A observação feita por nós mesmos é sempre mais valiosa. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. Por isso tem defesas pessoais. Mas a residência conserva-se à mercê da visitação de qualquer classe. A elucidação era significativa. Comecei a compreender a razão do sentimentalismo prejudicial da família inconformada. Desejando, porém, fixar o aprendizado da noite sobre o assunto atinente à desencarnação, perguntei: Nosso amigo recém-liberto terá ouvido a súplica do irmão desventurado? Geme sob terrível pesadelo nos braços maternos, explicou Fabriciano solícito, ao recordar o fato relatado. Desde alguns minutos acompanhamos a agitação dele, reparando que recebia choques desagradáveis através do cordão filial. Ouvindo e vendo os quadros invocados, insisti perguntando: Não chegou a ver nem a ouvir integralmente, em face da perturbação espontânea, mas vislumbrou, sentiu, oprimiu-se e torturou-se, prejudicando a reconquista de si mesmo. As forças mentais estão revestidas de maravilhoso poder. Indicando os grupos que continuavam conversando, acentuou sem aspereza: Nossos amigos da esfera carnal são ainda muito ignorantes para o trato com a morte. Ao invés de trazerem pensamentos amigos e reconfortadores, preces de auxílio e vibrações fraternais, atiram aos recém-desencarnados as pedras e os espinhos que deixaram nas estradas percorridas. É por isso que, por enquanto, os mortos que entregam despojos aos solitários necrotérios da indigência são muito mais felizes. Aqui um comentário valioso, né, que André Luiz recebe, percebendo então que aquela grande comitiva que acaba frequentando esses velórios, esses enterros, né, esses cortejos fúnebres,
muitas vezes, do nosso ponto de vista, quanto mais gente, maior é o reconhecimento por parte, né, para o que desencarna. Mas, na verdade, quando nós pensamos não na quantidade, mas na qualidade daqueles que frequentam esses ambientes, nesse momento tão difícil, nós percebemos então que esse desencarnado é o que mais sofre. Porque apesar do carinho que ele recebe, também recebe toda a sorte de comentários inúteis, de pensamentos desequilibrados, de um sofrimento desesperado de muitas pessoas, né? Nós vemos, por exemplo, essas grandes personalidades que desencarnam e durante ali aquele cortejo fúnebre nós vemos, né, centenas, milhares de pessoas ali marcando presença, fazem ali velórios em departamentos públicos, né, em assembleias, em museus, enfim, em vários lugares, e a gente então pensa, poxa, mas que pessoa importante era essa? Como ela era respeitada e como ela era valorizada por parte dos encarnados. E aqui, como é colocado por Fabriciano, sorte dos indigentes que não tem ninguém para perturbar esse momento tão difícil. Porque do contrário, né, vai acabar tendo essa grande quantidade de pessoas, que significa também grande quantidade de pensamentos, grande quantidade de sentimentos, ideias que são soltas, comentários que são muito mais perturbadores do que construtivos. Nós já chegamos até a ver, se eu não me engano, foi no livro Instruções Psicofônicas, eu acho, quando nós tivemos ali o espírito Irmão X, contando um caso para nós de uma desencarnação no dia de finados, no dia 2 de novembro. Vocês devem se lembrar, nós estudamos esse caso há muito tempo, né, para quem estava na época. E aí então ele comenta, né, uma pessoa tranquila, uma pessoa que tinha ali as suas virtudes, né, foi então ali, desencarnou, e o seu sepultamento foi exatamente no dia de finados. E aí então ele acompanhava o corpo dele, que era conduzido então para dentro do cemitério, e enquanto ele caminhava pelas alamedas, assim, muitos espíritos lamentavam, pediam ajuda, reclamavam, né, e falavam dos advogados, dos filhos, dos médicos. Então espíritos ali que estavam há muito tempo presos naquela região imploraram para esse recém-desencarnado um tipo de ajuda. E aí depois, no final, depois de toda aquela história que é contada, no final ele diz assim, né, o dia que vocês forem sepultados, torçam para que chova bastante, porque assim pouca gente vai no seu velório, e pouca gente vai também no seu enterro. Assim você é sepultado com tranquilidade. Então nós vemos vários casos, né? E esse tipo de comentário que nós encontramos também no próprio livro Voltei, quando o irmão Jacó então ficava ali próximo ao seu corpo, não por punição, mas por instrução, por necessidade de instrução, para relatar depois para nós tudo aquilo que ele vivenciou. Ele comenta que ele se aproximava de alguns grupos para ouvir exatamente a conversa que estava sendo tratada naquele momento. E aí então eram conversas sempre de cobrança, de crítica, poucos comentários proveitosos, né? Então vários espíritos, várias fontes diferentes trazendo para nós o mesmo relato. O Brás lembrou, se pudéssemos escolher o dia de desencarnar, seria bom que não fosse o dia de finado e que chovesse bastante também, né, Brás? Ainda não havia terminado de todo as considerações quando a esposa de Dimas, num acesso de pranto, levantou-se do leito em que repousava e adiantou-se para o cadáver, repetindo-lhe o nome comovedoramente. Dimas, Dimas, como ficarei? Estaremos separados então para sempre? Como Fabriciano se dirigisse apressado para o quarto humilde em que permanecia o desencarnado, acompanhei-o. A genitora do médium fazia esforços para contê-lo, mas debalde. Pelo fio prateado estabelecera-se vigoroso contato entre ele e a esposa, porque Dimas se ergueu, cambaleante apesar do carinho materno. Estava lívido, semilouco. Avançou para a sala mortuária, rogando paz, mas antes que pudesse aproximar-se muitos dos despojos, Fabriciano aplicou-se energias de prostração na esposa imprudente. Aplicou energias de prostração na esposa imprudente, que foi novamente conduzida ao leito, agora sem sentidos,
enquanto Dimas voltava ao regaço maternal, menos aflito. O amigo esclareceu-me sereno. Há situações em que o drástico deve ser medida inicial. Nosso irmão muito fez pela harmonia dos outros durante a existência e merece libertação pacífica. Sinto-me, pois, no dever de garanti-lo para que se desembarace dos últimos resíduos que ainda o inclinam à matéria densa. Outros amigos e afeiçoados do médium chegaram ao ambiente doméstico, interessados em ajudá-lo, e, como a noite ia muito alta, despedi-me dos companheiros, pondo-me de regresso ao acolhedor asilo de Fabiano. Então, nesse caso aqui, André Luiz já se preparava, então, para voltar aqui à casa de Fabiano. No outro dia, ao me avistar, disse-me o assistente Jerônimo após a saudação inicial: espero, André, que o velório lhe tenha trazido úteis e instrutivos ensinamentos. Sim, o estimado assistente falava com muita propriedade e razão. Eu aprendera muito durante a noite. Aprendera que as câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. Então, finalizamos aqui esse capítulo número 14, que trata da prestando assistência, e aqui então dá para a gente tirar várias conclusões nesses dois últimos capítulos que foi trazido para nós por André Luiz. Inicialmente, só um instantinho aqui, pessoal. Rapidamente aqui. Já vamos finalizar, só um instantinho. Pronto, voltando. Então, nesses dois últimos capítulos que nós estudamos, tanto na parte que conta, que traz para nós aqui a desencarnação de Dimas, como também agora a assistência recebida durante essa desencarnação, primeiro aquele momento em que o perispírito começa a ser desvinculado do corpo, e agora essa observação desses momentos finais da desencarnação, já que ela não aconteceu de imediato, ela foi acontecendo gradualmente ali por um processo natural. Aqui, nós não sabemos exatamente por que houve a necessidade de aguardar esse período, porque nós já vimos casos de desencarnação em que há ali uma desconexão imediata, mas cada espírito ali tem a sua necessidade, até porque também nesse caso a gente poderia até trazer como explicação o fato de Dimas estar ainda muito apegado à vida material, e também pela influência da família. Então, para ele seria ali um aprendizado, não bastaria apenas desvinculá-lo se ele desejava continuar ligado, se ele desejava continuar próximo. Bom dia, Regina. Então, vimos nesse primeiro caso o processo de desencarnação, algo assim bastante semelhante, com relação à aplicação dos passes, com relação a essa parte magnética que ia desprendendo o espírito, falando também sobre esse vínculo, então bastante semelhante com aquilo que nós vimos no caso de Irmão Jacó, lá no livro Voltei, e agora também algo bastante semelhante com o que aconteceu no mesmo livro com relação à presença das pessoas durante o velório. Lembrando que os velórios antigamente aconteciam nas residências das pessoas, e ainda acontecem em alguns lugares do Brasil, mas era uma prática bastante comum. Nós falamos aqui da década de 1940, então é algo muito presente
naquele período. Então falava sobre os comentários, falava sobre a atração dos espíritos, né? Nós vimos assim que bastava apenas o comentário que já era o suficiente para que o espírito fosse atraído, principalmente nessa fase, né, nesse estágio de perturbação em que aquele espírito se encontrava, que era o caso daquele assassino que nós vimos, né? Ainda existe, viu, Brás? Se procurar assim no Google, a gente encontra assim um grupinho. Recentemente eu cheguei até, recentemente não, faz um tempo já, cheguei até a postar um artigo que falava das carpideiras. Né, muito interessante, né, aquela prática de antigamente, né, mas ainda hoje existe, né? Vai saber por quê, né? As pessoas gostam de se iludirem, né? Então só se desilude quem se ilude, como lembra Emmanuel. Então deve ter ali ainda aqueles indivíduos que preferem ainda, né? Principalmente para poder mostrar uma certa notoriedade, né? Sem dúvida nenhuma. Mas gostam mesmo de ter ali a atenção de pessoas, né? E sei lá, cada um tem ali seu próprio gosto, né? Mas o importante para nós é que nós vimos assim que cada espírito, então, ele se depara com a própria realidade no momento em que ele retorna ao mundo espiritual, né? Na verdade, assim, no momento em que ele se liberta do mundo físico, né? Porque no mundo espiritual nós estamos sempre, né? Então, mas quando ele volta a essa realidade do mundo espiritual, ele se depara com a própria realidade, com a própria realidade, se depara com aquilo que traz em sua consciência, aquilo que construiu durante a sua jornada, e como lembra Raul Teixeira, tal vida, tal morte, o que o indivíduo viveu durante a sua trajetória terrena é o que ele vai se deparar então no mundo espiritual. Então, pessoal, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, nós paramos